Bom dia de novo, dando sequência ao evento. Nós vamos abordar um tema, eu preciso dizer isso, apaixonante, porque eu, como jornalista, eu perdi a conta de quantas reportagens eu já fiz sobre esse assunto, que é o que se convencionou chamar de lixo. Aprendi na área da educação ambiental que lixo é aquilo que alguém considera sem utilidade e serventia. Portanto, o que eu considero lixo, muitos aqui não considerarão e vice-versa. E por que vamos debater lixo? Não, a gente não vai debater lixo, a gente vai debater o que metano tem a ver com lixo num país como o Brasil, que tem uma política nacional de resíduos sólidos que pretendeu moralizar a destinação correta e inteligente dos resíduos. Resíduo é aquilo que ainda tem utilidade, rejeito não, ou rejeito economicamente não vale a pena transformar em outra coisa. Ainda assim, esse país tem aproximadamente 3.000 lixões a céu aberto, o que é um vexame para o Brasil e o que é um problema ambiental e climático, porque um lixão é um lugar que ocorrem múltiplos impactos ambientais ao mesmo tempo, é chorume no subsolo, contaminando o lençol freático, é CH4 metano, agravando o efeito estufa, atraindo vetores como ratos, baratas, urubus, transmitindo doença, é desvalorizando o CEP, quem mora perto de lixão é contaminado pela desvalorização patrimonial do imóvel, é catadores que, bem intencionados e dependendo daquilo para sobreviver, em várias partes do Brasil se expõem a vários riscos, como a explosão do metano no lixão, como contato com objetos perfuro-cortantes, etc. Nós temos um imenso desafio de transformar problema em solução e eu fico feliz de ter sido convidado para fazer a mediação, porque, mais uma vez, ano passado, fizemos uma série especial para o Jornal Nacional em que a gente procurou emprestar números ao gigantesco potencial de monetização do metano em aterros sanitários. Fomos ao Ceará mostrar o único lugar do Brasil onde tem duto de gás saindo de um aterro sanitário, abastecendo, salvo engano, é 20%. 25% quase, de todo o gás consumido na região metropolitana de Fortaleza. É uma coisa impressionante. E aqui no Rio de Janeiro, na verdade no município vizinho de Seropédica, a gente tem a maior instalação de aproveitamento e beneficiamento de biometano do Brasil. Se você for lá agora, você vai ver. Aqui o metano não é problema, aqui metano é solução, monetizamos. 15%, quase 16% das emissões de metano tem origem exatamente nos resíduos, é uma fatia impressionante do nosso inventário de emissões, e a gente precisa hoje debater esse assunto, porque eu também sou de uma cidade, me permitam dizer, com todo respeito, que não fez o dever de casa em relação ao aproveitamento inteligente desses resíduos orgânicos, seja compostagem, desastre, seja a produção de biometano, segregando a matéria orgânica do que não é matéria orgânica, porque você otimiza o processo, assim. Então, estamos aqui com os nossos convidados, mais uma vez sendo obediente ao roteiro, nós vamos fazer uma primeira rodada rápida. 1 minuto, deram 50 segundos, mas porque eu sou uma pessoa generosa, nós vamos estender para 1 minuto de primeiro giro. Botaram o Adalberto primeiro, o Bernardo em segundo, mas eu vou começar com a Claudete, me desculpa, roteirista, porque eu também sou uma pessoa sensível a isso. Claudete, a tua percepção, participando da Unicopas, conhecendo a realidade dos catadores, quem está na base, da sensibilidade e da importância que no Brasil se dá a resíduo, que, repito, tem utilidade serventia. Você descarta, mas aquilo não deveria parar no aterro sanitário ou no lixão, segundo a lei brasileira. Resíduo não é para ir para aterro, resíduo é para ter outro destino. A gente está, no Brasil, prestando atenção nisso como deveria? O que você acha?
Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu sou uma catadora também de materiais recicláveis e, na minha visão, enquanto cidadã, catadora, uma profissional desse setor, a gente não tem um país educado corretamente para fazer essa destinação. E, com isso, vai pisar aterro em outros lugares que não é a destinação correta, a qual geraria trabalho e renda para nós, catadores e catadoras, dentro de uma cooperativa. Então, o que precisa é uma educação ambiental, de fato, com peso, com a inclusão direta do nosso setor e da nossa mão de obra sendo valorizada por isso e paga, porque isso não acontece também. Não adianta você pegar alguém de um setor que não vive essa realidade para ser esse educador ambiental, que não conhece, de fato, na prática, como fazer esse trabalho adequadamente. Eu já vou na largada dizer por que eu tenho assim uma extrema afinidade e simpatia com o trabalho deles. As empresas que derramam no mercado seus produtos contam com eles para retirar do lugar errado o que tem valor. E a remuneração deles vem do que eles conseguem juntar para revender de forma muito desigual. A receita é com base no que eles conseguem coletar. Está errado. O Brasil tem que pagar pelos serviços ambientais. É uma remuneração certa, que empresta o justo valor ao trabalho de quem limpa a barra das empresas e das prefeituras, porque lixo é assunto de prefeito. Adalberto Maluf. Tem muita informação que você vai compartilhar com a gente durante o painel, mas eu queria começar por aí. Que importância hoje o Brasil, não estou falando do governo federal não, tá? Brasil dá aos resíduos, dando a destinação correta. Qual é a tua opinião? Olá, Trigueiros, prazer, queria agradecer a Gota pelo convite, prazer enorme estar aqui, né, em nome da Claudete, minha amiga, cumprimentar a todos. Eu acho, Trigueiro, que a gente ainda está um pouco longe de onde a gente poderia, né, do ponto de vista das prefeituras, as empresas e todos os atores desse processo, entender a dimensão desses insumos que nós temos, produtivos, para a circularidade, seja com os recicláveis, seja com o composto orgânico. Né, a gente vê os números dos últimos anos, melhorou bastante, né, lá do SNIS de 2022, 30% dos municípios com coleta seletiva, já o Munic do IBGE do ano passado já mostrou que chegou a 60%. Né, realmente tínhamos 3 mil lixões, a gente lançou junto com a Brampa o ano passado, agora, semana passada, o relatório do final do ano passado, mostrando que fechou, em tese, 400 lixões no Brasil, né, chegando agora a 1.600 municípios com lixões. Mas, infelizmente, ainda a gente sabe o desafio, né? A coleta seletiva não é prioridade, ela não tem bons contratos, os catadores não são remunerados, não tem o pagamento por serviço ambiental. Os desafios ainda são enormes, eu acho que, infelizmente, os governos e as empresas ainda não entenderam a importância de ter cada vez mais os reciclados e o composto orgânico como parte dessa nova economia, né, da circularidade. O Bernardo está aqui representando uma empresa amada pelos cariocas, chamada Conlurb. Portanto, quando eu der uma cacetada aqui em Prefeitura do Rio, tem nada a ver com o Bernardo. Já falei ele aqui na coxinha, eu falei, Bernardo, tem nada a ver com você, que você faz um trabalho legal. A Conlurb também, mas eu vou criticar o nome da Conlurb, me permitam. Companhia Municipal de Limpeza Urbana é coisa do século passado. Limpeza urbana. A gente tem que ter uma companhia municipal de aproveitamento inteligente dos resíduos. Eu acho que é outra, hashtag outra coisa. Começa pelo nome. Então, vamos lá. Bernardo, sua opinião. Vamos tirar do Rio de Janeiro, para não te comprometer. Vamos falar de Brasil. A tua percepção, pegando a tua experiência na Conlurb, faz um trabalho realmente importante na área da limpeza pública, no que diz respeito à importância dos resíduos. Bom dia a todos, a todas. Eu queria agradecer o convite do Gota do Oceano, né, essa oportunidade de estar com o Adalberto, André, Claudete. Então, a Conlurb, ela está nesse movimento, André, de histórico, né, e pela primeira vez, né, em escala global, de colapso, né, desse sistema de produção, consumo e descarte, né, que é um sistema linear que tem o aterro sanitário como sua rota final. E esse sistema tem mostrado sua incompatibilidade, incapacidade, né, de se sustentar com os limites climáticos, né, socioambientais do nosso próprio planeta. Então, nós, né, como sociedade, fazemos parte desse movimento de transformação,
né, que tem a oportunidade de romper com esse paradigma, né, de linear de produção e transformar, né, esses passivos, os impactos ambientais, em ativos para a sociedade, né? Então, a Conlurb, né, vem tentando acompanhar esse movimento de transformação, né, e nos próximos blocos eu vou falar um pouco sobre como que a gente tem tentado, né, transformar um pouco esse sistema insustentável, né, que tem rompido os limites do nosso planeta. Obrigado. Obrigado. Vamos agora girar com Adalberto. Adalberto tem sido uma fonte importante para mim nas tentativas do Ministério do Meio Ambiente modificar rotinas que não são sustentáveis no Brasil no que tange à gestão de resíduo sólido. Aí eu queria perguntar para você, Adalberto, por que a gente ainda tem, já que lixo institucionalmente é assunto de prefeito, principalmente, vamos colocar assim, coleta, transporte e destinação final. Quem cuida disso não é presidente da República, quem cuida disso não é governo. De Estado é prefeito. Por que a gente... Qual é a tua visão? Por que há uma dificuldade da gente, tendo marco regulatório, planejamento e lei, a gente não consegue, no mundo real, fazer o que a lei, o marco regulatório e o planejamento definem? Eu acho que a gestão de resíduos nunca foi algo muito prioritário para prefeito nenhum, né? É muito raro você ter um prefeito que entende, que queira, que acha esse tema relevante. E como o Bernardo comentou, a gestão de resíduos é quase sempre vista pela sua gestão inadequada, pelo passivo, pelo custo. Precisamos criar taxas ou tarifas para retirar daqui e jogar em algum lugar, né? Apesar da nossa política nacional, que completou 16 anos, ser bastante moderna, né? Trouxe instrumentos como a logística reversa. A logística reversa, até hoje, ela era baseada em um acordo setorial, que empresas se comprometeram lá em 2015, ficaram 10 anos fingindo que faziam muita coisa e ninguém cobrava. Por isso que, nesses últimos 2 anos, ao a gente ter oficializado ela por decretos, portarias, regulamentando quem é a entidade gestora, quem é o verificador de resultado, como que tem que prestar contas, a gente viu, em 2 anos, a reciclagem oficial saiu de 3 para 9,5. E provavelmente o ano passado, pela primeira vez, deve atingir 11 a 12, passando, né, ali 2 dígitos. Mas ainda é muito pouco. Se a gente pensar que um país, né, desenvolvido, europeu médio, já está reciclando 40, 50, alguns deles 60. Então, se do ponto de vista econômico, esse material reciclado, esse material orgânico, ele tem um valor muito grande, né? Você lembra, Trigueiro, a gente lançou um relatório ano passado que o Brasil enterra 27 bilhões. E os municípios pagam 45 bilhões para fazer essa gestão. E olha que em 2022 era 30 bi, né? Então teve um aumento enorme do gasto que os municípios tiveram, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda criar uma estrutura de triagem que fizesse contrabalançasse os contratos de gestão de resíduos. Hoje, a maior parte dos municípios tem o quê? Um contrato para coleta e destinação. Contratos bonitões lá, com cláusulas de reequilíbrio econômico, 10 anos, 20 anos, né? O caminhão passa lá, tem o roteiro, tem GPS nos caminhões, você gere e tal. Aí a cooperativa está lá, sem remuneração, a prefeitura finge que coleta uma parte da coleta seletiva, a maior parte das vezes ela coleta com caminhões compactadores. Já começa aí, né? Não tem como fazer, Claudete sabe, chega lá 60%, 70% de rejeitos. Já quando é a cooperativa com o seu caminhão, baú, gaiola, fazendo ali nos grandes, direto, ela tem 80% de aproveitamento. Então, é essa distorção, que 90% da coleta de resíduos no Brasil é feita pelo sistema oficial, mas ele só representa 30% da reciclagem. Já os informais, os 10% dos informais, representam 2/3 da reciclagem oficial. Então, o que me parece, Trigueiro? A gente tem 2 sistemas em paralelo. Um é a coleta seletiva dentro de grandes contratos de coleta de resíduos que não tem os estímulos importantes para que melhore, e para a prefeitura resolveu aquilo, tem o contrato, é muito difícil mexer.
E, por outro lado, esse sistema paralelo, que é o que está realmente coletando, é o que está realmente reciclando, ele carece de um modelo de remuneração. Só para ter um número para finalizar, o relatório agora do Panorama mostrou que, em 2023 a 2024, a receita total da venda de produto de cooperativa foi 1,3 bi para 2 bi. Né? E ali os dados preliminares é que o ano passado, de 2 bi, vai chegar a 3 bi. Mas a gente paga 45 bi para fazer a coleta e a destinação para o aterro, e não faz nem 1/3 do total da reciclagem. Então, assim, eu acho que vai ter que entrar nos contratos, vai ter que ter estímulos de contratos que paguem por desempenho, que também remunerem o catador e paguem pelo aquilo que é triado e desviado do aterro, mas, infelizmente, ainda a gente não vê isso numa escala muito grande. No Brasil, se convencionou chamar de máfia do lixo o seguinte negócio: o prefeito que está em dívida com a lei, porque ainda tem lixão, se depara com um salvador da pátria, não raro são empreiteiras, que se envolvem no negócio de resíduo, e o contrato que você está mencionando já vem prontinho, o prefeito fala, é só isso, só isso. Você faz por estimativa o valor da coleta, quantos quilos por cidadão por dia, você estima que é X, vai pagar aquilo meio no escuro. E a empresa se encarrega de fazer a coleta, o transporte e a destinação final. Essas empresas não gostam de coleta seletiva, essas empresas não gostam de compostagem, elas gostam de caminhão cheio, com tudo misturado, porque para elas, no contrato, vale a pesagem do caminhão na entrada do aterro. Então, só para a gente ter a noção de que não é todo mundo que está a favor de sustentabilidade, reciclagem, compostagem, tem negócios muito lucrativos a partir desse acordo entre o poder político, o prefeito, e o setor privado, de alguém que vai dizer, eu sou a solução para os seus problemas. E o catador é uma ameaça para a minha receita, a compostagem é uma ameaça para a minha receita. Eu quero o caminhão cheio. Vamos lá. Eu vou perguntar agora para o Bernardo o seguinte. Fala da Conlurb, Bernardo. Porque a gente tem algumas iniciativas interessantes. Eu conheço o Ecoparque do Caju, biogás, no Rio de Janeiro, seropédica, que mostram que há soluções inteligentes monetizando o que era problema. Ou seja, eu tenho a despesa, como a Adalberto está falando, na gestão dos resíduos, mas eu posso realizar movimentos, aplicar tecnologias que transformem problema em receita. No Rio de Janeiro, a partir da Conlurb e da tua visão dentro da empresa, o que já está acontecendo nessa direção? Bom, então, nesse assunto de circularidade da matéria orgânica, a gente tem um exemplo muito interessante, né, que a gente vem construindo desde 2019, que é o Ecoparque do Caju, né, onde que a gente implementa unidades piloto, né, para transformar, tentar mostrar, né, um novo modelo de gestão sustentável de resíduos orgânicos. Né. Então, a gente trabalha nos 3 principais pilares, né, da gestão sustentável, que é a prevenção, né, a valorização e a mitigação dos gases de efeito estufa. Na prevenção, a gente pode citar o caso do Banco de Alimentos, e todos esses são projetos transversais com outras secretarias da Prefeitura, que é muito importante para o sucesso, né, dessas políticas públicas e gestão sustentável de resíduos. Então, o Banco de Alimentos, a gente trouxe a Secretaria de Assistência Social e criou um projeto em parceria com uma rede de supermercado, né, de alto padrão de consumo aqui do Rio, um sistema que resgata, né, aqueles alimentos que estão feios para ser comercializados, mas ainda estão nutricionalmente, né, muito atrativos, né, e adequados para o consumo humano. Então, a gente resgata esses alimentos em redes de supermercados, leva para o Ecoparque do Caju e redistribui esses alimentos para as famílias, né, em situação de insegurança alimentar. Né? Então, a gente associa mitigação de metano, né, esse alimento não vira metano, e associa isso, né, com o desenvolvimento social dessas famílias. Na parte da valorização, né, o alimento ali que não tem jeito mais de ser resgatado, perdeu o seu valor nutricional, ele se torna, de fato, um resíduo, mas ainda não vai para o aterro. Ele passa por uma unidade de biometanização, que a gente chama, né, seguida por um processo de compostagem, que vai transformar essa matéria orgânica em 2 subprodutos, né, o biogás, que a gente recupera como energia elétrica,
e essa energia elétrica serve para recarregar o carro elétrico que vai lá nos supermercados buscar os alimentos, né? Então, a gente fecha a circularidade nessa fração energética do biogás, né? Transformando energia e abastecendo o carro elétrico. E o outro é o composto orgânico, né? Resultado da compostagem, que ele é doado para o programa Hortas Cariocas, que implementa hortas urbanas, né? A agricultura urbana, em mais de 52 comunidades carentes do Rio de Janeiro, né, para produzir alimentos novamente. Então, a gente fecha também a circularidade nessa fração sólida, né, dos resíduos. Então, fração gasosa com energia, fração sólida com composto orgânico, que vai para as hortas urbanas virar alimento de novo. E, por fim, a mitigação, né, que ocorre lá no aterro de Seropédica, né, aquele orgânico que a gente não conseguiu resgatar e valorizar, ele vai para o aterro, né, vai gerar o biogás, só que esses impactos são mitigados com a captura e transformação desse biogás em biometano, que é um combustível renovável, limpo, né, que substitui o diesel, né, que é um combustível fóssil, poluidor, né? Então, com isso, a gente promove a descarbonização da frota de coleta de resíduos do município. Adalberto, o que falta para o Brasil ser modelo, ser exemplo, dando destinação inteligente para os seus resíduos orgânicos? Olha, a gente teve na COP30 o lançamento de um relatório internacional sobre, né, a avaliação das políticas de redução de metano, que chegou à conclusão de que reduzir metano de resíduos orgânicos é o melhor custo-benefício que existe, comparando com a agricultura, com petróleo e gás. Então, em tese, né, fazer medidas que possam ter desde a compostagem, né, os biodigestores, e quando vai lá para o aterro, a captura, né, e geração de biometano, são as soluções do ponto de vista econômico, né, isso está lá no relatório que a Coalizão Clima e Ar Limpo lançou com várias organizações, são as mais baratas, com melhor custo-benefício. Mas por que a gente não vê isso em larga escala, né? Então, assim, primeiro, olhando o copo meio cheio, alguns municípios estão indo muito bem, né? A gente ouviu aqui mesmo, foi citado o caso de Florianópolis. A gente levou 20 prefeituras do Brasil esse ano para fazer um curso lá, eu tive nesse curso, visitamos as unidades de compostagem, com caminhões coleta porta a porta em condomínios, o caminhãozinho pega ali, né, joga no caminhãozinho, vai, e leiras de compostagem. Hoje está sobrando composto orgânico, então trazer agricultura familiar para pegar aquilo, fazer horta. Então, assim, você vê exemplos que quando tem o comprometimento da prefeitura, quando tem ali investimento da sociedade como um todo, a equação está indo. Mas a gente tem um número enorme de exemplos de cidades que começam a fazer estruturas de compostagem e depois abandonam, não fazem a manutenção correta, tentam fazer projetos muito grandes, que têm uma dificuldade operacional, enquanto você pode fazer, como o caso de Florianópolis, soluções menores descentralizadas. Então, agora o Brasil tem um plano, né? A gente aprovou o ano passado o Planaro, Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Orgânicos. Ele traz todas as metas, os investimentos. Primeiro começa com um grande gerador, né, ali resto de alimento, depois as podas de árvore. No caso de Floripa, 1/3 da matéria orgânica é poda de árvore. Imagina, a gente coletar a poda de árvore para levar no aterro sanitário. Quer dizer, não faz sentido, né? Pode alimentar ali, mesmo que seja o pior vai para um CDR, né? Vai gerar energia de algum jeito ali para substituir madeira virgem do que está ali. Então, assim, o que me parece é que os municípios careciam de muita informação, né? Eu recebia lá em 2023, muita prefeitura, secretária, não sabia muito bem o que fazer. Bem, então agora tem um plano, foram lançados 2 manuais pelo Ministério do Meio Ambiente com o Instituto Polis, de como fazer a coleta seletiva, como fazer a compostagem, como o poder público deve fazer. Então, no papel, a gente deu um passo acima. Agora, o desafio, que todos nós sabemos, é implementar projetos ou ampliar e dar escala para esses projetos, porque, como o relatório da ONU disse, é o melhor custo-benefício. A gente precisa reduzir o metano no curto prazo para ganhar tempo para reduzir o carbono, que fica mais de século na atmosfera. Então, para reduzir o metano no curto prazo, a gestão de resíduos é o setor prioritário para integrar não só os resíduos urbanos e agrícolas, mas, em especial, como insumos produtivos para essa circularidade que todos nós queremos. Já que Florianópolis voltou a ser mencionada, vamos repisar o número. A meta estabelecida por decreto. Até 2030, daqui a 3 anos e meio, 90%
de todo o lixo orgânico do município não poderão ir para aterro sanitário, deverão ter uma destinação inteligente. Eles estão progredindo nessa direção. E eu, quando fiz a reportagem lá, cheguei a documentar curso gratuito para quem quer ser vermicultor. Eu, como sou um vermicultor aqui no Rio há mais de 20 anos, falei, a gente tem que mostrar na reportagem. As inscrições estão muito acima dos lugares disponíveis. Você faz o curso e você leva aquelas caixinhas sobrepostas para fazer a compostagem doméstica, com as minhoquinhas dentro. É um dia de curso. Aquilo, a população se encantou com essa possibilidade. E é uma coisa que está ao nosso alcance fazer, né? Espero que no próxima campanha eleitoral para prefeito, esse tema esteja na agenda. Como é que a gente transforma problema em solução? Claudete, como a gente está falando aqui, existe uma quantidade ainda significativa. A maior parte do lixo no Brasil está indo para o lugar certo, aterro sanitário. É 30% ou 40% que estão indo para... 30%. Caiu de 40% para 30% no último 30% ano. de todos os resíduos e rejeitos estão indo para o lugar errado. A gente vê isso por aí. Você tem esse olhar mais, eu diria, aguçado para perceber esse absurdo do desperdício. A pergunta é, do ponto de vista dos catadores, você aqui é a voz dos catadores. O que precisa acontecer para a gente ter mais respeito por essa profissão, mais valorização da mão de obra fundamental que vocês representam, para a lei federal ser cumprida? Quer dizer, para a gente fazer acontecer o que precisa ter lugar. Tu começou muito bem a tua fala, respeito, né? Eu acho que, primeiramente, nós vem de um histórico, né, de exclusão dentro de uma sociedade que tem que se mudar esse conceito, né? Por exemplo, sempre fala catador de lixo. Eu não sou catadora de lixo. Eu sou uma catadora de materiais recicláveis. Eu vivo desse trabalho, que hoje é profissão e é reconhecimento total a nível de Brasil e da América Latina. Então, que o governo, a sociedade, de fato, não deixar de ser hipócrita, né? Quando me convém, é o catador de materiais recicláveis. Quando não me convém, é o catador de lixo. E nos reconhecer, de fato, como profissional desse setor, pagar pelo serviço prestado, ter investimento de fato para que a gente venha ter estrutura para prestar um bom serviço, porque a gente tem que se virar nos 30 para ter qualidade de trabalho e entregar para esse mercado que não valoriza a nossa mão de obra. Então, é o respeito que tem que se ter em primeira mão, para depois ter o reconhecimento e a valorização. Você ainda tem tempo. Eu vou fazer outra pergunta. Existe um lugar no Brasil que vocês olhem e digam, lá, eu diria que hoje as coisas estão acontecendo de uma forma mais interessante, na linha do que você apontou como respeito, ou está tudo nivelado por baixo? Não, na Europa existe. Eu já Aqui tive, no Brasil não tem. As 26 cidades, e no Brasília, que faz as 27, a gente não tem, em nenhuma parte desse país, esse respeito, essa valorização da mão de obra do catador. E os recicláveis são commodities, tá, gente? Então, o preço oscila. Então, o plástico, papel, papelão, vidro, metais, não é uma renda certa. Eles podem coletar muito e o preço despencar de um dia para o outro. Por isso que tem que ter a remuneração por serviços ambientais. Por isso que eles precisam estar nos ajudando com dignidade, recebendo a justa remuneração. Bernardo, vamos lá. O que falta para a gente ter a centralidade da gestão dos resíduos? Ou seja, esse assunto está na prateleira de cima, na gestão municipal. Porque essa coisa de usei e joguei fora é o velho mundo, isso é do século passado. A gente está falando de economia circular. Então, a gente está falando de educação ambiental, que diz que na tua lixeira não deve ter quase nada. Você tem que separar o lixo seco, papel, papelão, vidro, plásticos e metais, isso tem valor. Separar o orgânico, isso é compostagem ou isso vai virar biogás, é outro destino. O que está faltando? Bom, a economia circular ela é composta, igual a gestão de resíduos, né, pela responsabilidade compartilhada, né? Então, poder público, indústria, iniciativa privada e nós como cidadãos, né? Então, eu acho que cada um está devendo um pouco, né, para essa economia circular. Bom, o poder público ele é responsável pelas políticas públicas para, né, orientar essas políticas, né, de economia circular.
E a indústria, né, e a iniciativa privada também tem sua responsabilidade pelo design, né, pela produção dos produtos que sejam capazes, né, de serem reinseridos, né, na cadeia produtiva. Eu fiquei muito feliz aqui, né, aqui a gente tem um ótimo exemplo, né, a latinha de alumínio, né, para substituir a garrafa de plástico, né, para a água, né? Então, a latinha de alumínio, a gente recicla 98%, né, dessas latinhas. Por quê? Tem valor de mercado, né? Já o plástico descartável, né, não tem valor de mercado e nem é reciclável. Então, hoje, a indústria, né, cerca de 50%, né, do resíduo que é gerado no município é orgânico, né? E os materiais recicláveis, né, com potencial de reciclagem, né, de recuperação, eles representam só 20%, né, de todo o resíduo que a gente gera. Ou seja, cada vez mais a indústria produz produtos para serem descartáveis, né, não para serem recicláveis. Então, tem essa parte, né, da responsabilidade compartilhada, e falta a nós educação e capacitação, né, que passa muito pela educação formal, pela mídia, né, tem esse papel importante, né, que está acontecendo aqui, de divulgação de boas práticas, para a gente se responsabilizar. E também tem outra parte, que é o lobby, né, tanto das indústrias, quanto da incineração, quanto de outras tecnologias, né, que vão buscar, né, lucros ao invés do benefício ambiental. Aqui foi falado no bloco anterior, né, que hoje o maior commodity do mundo é o petróleo, né, e mesmo assim, para ele chegar na bomba do nosso carro, ele tem que ser subsidiado, né, e a gente quer que o resíduo saia andando sozinho da nossa casa, vá para o lixo, seja recuperado, sem qualquer subsídio, sem qualquer incentivo, sem qualquer apoio, né. Então, falta muito, né, para os catadores, né, para as prefeituras, né, maneiras, né, de incentivar, né, e viabilizar essas tecnologias e processos de recuperação de materiais recicláveis, né. Então, através de créditos, né, a gente tem o crédito de carbono, mas a gente poderia criar o crédito de metano para os composteiros, né, que vale 28 vezes, até 86 vezes mais do que o crédito de carbono de CO2 convencional, e criar esses mecanismos, né, para diminuir esse abismo, né, entre sustentabilidade e essa máquina voraz, né, de comer terra, comer gente, que é o capitalismo, né, voraz que a gente vive. É impressionante, gente, assim, o analfabetismo ambiental da classe política, com todo respeito, é uma das razões do desastre, eu diria, do básico. A gente não está falando aqui de fórmulas mágicas, a gente não está falando aqui de algo fora da curva, a gente nem está falando aqui de pensar fora da caixinha em inovação tecnológica de MIT, a gente está falando de separação de materiais e dar a destinação correta, e ganhar com isso. Só que isso, sem política pública, é lenha. Claudete, vamos lá. Existe o risco da economia circular avançar, vamos ser otimistas, economia circular avança, as coisas começam a acontecer, mas esse avanço não inclui os catadores? Na verdade, já está acontecendo, né, com as estatais e interesse de outros. E os catadores, de fato, estão ficando fora dessa circularidade toda que está sendo construída. Então, há um papel muito importante também nosso, já não basta lutar para sobreviver, porque eu costumo dizer que a gente sobrevive, né, eu quero viver. E agora mais um setor que a gente tem que estar muito atento para não ficar de fora, porque o preconceito é o foco de tudo. Esse preconceito de não entender que catador, ele é um empresário, mas um empresário que é da circularidade, não individual, que ele compartilha, que ele realmente pensa no coletivo, isso tem nos excluído desse setor, deles achar que a gente é uma pedra no sapato. E a gente não somos uma pedra no sapato, a gente somos a solução, sim. Querendo ou não, somos a solução que está na ponta, que está na rua, fazendo esse trabalho braçal para trazer todo esse benefício para dentro de um mercado que movimenta bilhões por ano, e esse setor sempre está de fora. Porque hoje tem até escola de capacitação e formação para se tornar catador.
Então, o que era exclusão lá atrás, hoje é negócio aqui na frente, e quem vem com esse protagonismo, que somos nós, catadores e catadoras, que sabe fazer, está de fora. Quando é para pagar catador, não tem recurso, não tem verba, não pode, não tem escolaridade, é uma dificuldade que só. Quando é do meu interesse, aí vem todos aqueles setores que estão dentro do pacote. Então, por exemplo, esse discurso que catador não tem escolaridade, não sabe falar de negócio, não entende o que está negociando, é balela. A gente tem hoje catador advogado, concluiu estudo, está fazendo faculdade, formação total. Então, não pega mais essa linguagem. O que falta é a gente sentar na mesa e construir junto para que entenda que a gente também sabe falar de negócio. E a gente está falando daquilo que, de fato, a gente vive a realidade do dia a dia. Não adianta, André, querer fazer, querer mudar, querer trazer toda essa cadeia, essa negociação que, de fato, não incluir o catador e a catadora, né, nesse pacote, sentar na mesa e construir junto. Você não pode falar de mim sem você viver o que eu vivo. Quando se fala de um setor sem você viver e ter a experiência, é muito diferente. Eu ter a experiência de sala de aula, cadeira, aprender no quadro é uma coisa. Eu ter as duas vivências de sala de aula e ir para a rua, movimentar toda essa cadeia produtiva é diferente de você realmente ter um bom resultado e você mostrar na prática que dá para fazer quando tem interesse para fazer, de fato, com esse público. Vou fazer um breve adendo, o que a Claudete falou, uma grande ameaça à atividade dos catadores é a incineração de resíduo, de rejeito. A política nacional permite a incineração. Ela, de fato, pode ser inteligente ou pode ser bem-vinda. Em cidades densamente povoadas, vou colocar São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil e que mais gera lixo. A logística para você transportar os resíduos e rejeitos de São Paulo para um lugar que a gente vai nominar aqui de aterro sanitário é cada vez mais complexa e cara, porque a cidade cresce, se expande e o caminhão vai levar para cada vez mais longe. Até admite-se, na minha opinião, não sou dono da verdade, contemplar um projeto de incineração em São Paulo para reduzir custo. Vai ter que empregar catador no sistema. É uma medida, eu diria, que contempla direitos e não deixa o catador fora de função numa cidade que é, eu diria, um manancial importante para a renda. E você incinerar, você, em certa medida, também depreda a expectativa da reciclagem ou da compostagem, que, por vezes, dependendo do sistema, vai tudo lá para ser incinerado e transformar em cinzas. Adalberto, pergunta direta. O Brasil hoje trata a questão dos resíduos como política estratégica do clima, considerando que os resíduos orgânicos, quando apodrecem, quando há decomposição, geram metano. A percepção do Brasil vai nessa direção ou não? Seguinte, eu acho que a gente está melhorando, né? Então, assim, a mensagem mais importante de hoje é: o metano é a única solução, é o freio de emergência para reduzir no curto prazo o aquecimento global. Resíduos é o custo mais barato, digamos assim. Então, o que o governo federal fez, que ele não tem ali o instrumento na ponta? Ele atualizou o Plano Clima, né, o Plano Setorial de Mitigação de Resíduos, né, que foi feito pela minha equipe, junto com outros ministérios. Ele traz a compostagem, biodigestores e a captura de metano como prioridade, tem metas, tem linhas de financiamento, o Fundo Clima está financiando projetos de captura. Então, assim, o que o governo federal poderia fazer era aprovar os planos, colocar as metas, trazer instrumentos financeiros, criamos um banco de projetos, recebemos mais de 800 projetos de prefeituras, né, espalhados em solução baseada na natureza, arborização, mas gestão de resíduos tem bastante, e a gente está agora acompanhando esses projetos. Alguns são iniciais, outros estão mais avançados. Fizemos um mapeamento dessas cidades, qual a capacidade de financiamento delas, o CAPAG delas, e aí você vê que todas que estão pedindo dinheiro para fazer projetos têm CAPAG C, D e E, isso é, não podem emprestar dinheiro. Então, assim, a equação não é fácil, mas mesmo tendo todos esses planos, todas essas políticas, a gente ainda vê que a velocidade lá no território não está indo da maneira necessária. A gente já discutiu aqui que, infelizmente, muitos prefeitos não acham esse tema prioritário. Eu acho que está mudando. Como eu comentei, né, com o fim do prazo dos lixões, que foi 2024,
A gente lançou esse relatório que mostrou um avanço. Saiu de 55% para 70%, né, dos municípios que agora têm uma gestão mais adequada. Caímos pela primeira vez para baixo ali de, né, 1.600 e poucos lixões. Pô, mas ainda tem 1.600. Só que esses 1.600 lixões, 70% deles estão em municípios até 20 mil habitantes. 91% desses 1.600 lixões estão em municípios de até 50 mil habitantes. Então, a capacidade desse prefeito também fazer é muito baixa, sozinho. Por isso que a gente precisa que as empresas mudem o design dos materiais e os produtos, que as pessoas aprendam e tenham cada vez mais, né, que reduzir o consumo, reduzir as embalagens, reutilizar, quando for possível, triar e mandar para reciclagem, e aí, óbvio, quando for lá para o aterro, tentar ter o mínimo de captura. Então, acho que a gente tem um contexto do copo meio cheio, em algumas partes, mas, enquanto a sociedade realmente não entender, né, que esse tema ele é prioridade, não só do ponto de vista ambiental, mas, em especial, do ponto de vista de saúde pública, né, a queima dos lixões, a qualidade do ar, o vazamento dos chorumes, destruindo os recursos hídricos, o impacto na biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade econômica de desenvolvimento da economia verde, dessa economia circular. Então, para mim, parece um ganha-ganha que todos nós teríamos que fazer, e talvez o desafio agora é dar escala para essas cidades que estão liderando o processo. Claudete, você está num evento sobre metano. Você é uma ativista chamada para participar de muitos eventos por aí, mas você está num evento sobre metano. A tua palavra aqui está também relacionada a algo que a razão de ser desse encontro é descobrir caminhos para viabilizar a desaceleração da crise climática a partir de outra política para o metano. A pergunta que eu te faço é, já falamos aqui da desvalorização abominável, infame, dessa mão de obra tão importante para as coisas não ficarem ainda mais dramáticas. Metano está no teu radar, assim, no sentido de dizer, porque nós, de alguma forma, podemos fazer um trabalho que gere algum valor a partir do esforço que se faz para uma rota inteligente para reduzir crise climática, ou não tem nada a ver? Você acha que os catadores podem fazer parte desse esforço? Pode e deve, tem tudo a ver, né, com a inclusão do catador, como o gás carbônio também, que tem tudo a ver, um puxa o outro. A gente está falando de um mercado que movimenta todo esse circuito do planeta Terra, do ser humano, da vida útil do ser humano. Então, tudo que se relaciona à reciclagem tem a ver com o catador, com a inclusão do catador, com a participação do catador e da catadora. Mas eu torno a dizer, a gente só consegue entrar, André, se de fato entender a gente como negociadores também. Deixar a gente sentar na mesa e construir junto. Não adianta você vir já pronto e me passar sem eu ter a informação, sem eu ter, de fato, direito de estar construindo aquilo com você. A gente só aprende quando a gente é ensinado. Que a gente não foi ensinado, a gente, de fato, não vai aprender. E esse é um mercado que muito nos interessa, mas, até o momento, só trazem já a divulgação e não a construção com a nossa inclusão direta. Então, que é o planeta, que é a sustentabilidade, que tem a ver um com o outro, a gente quer estar dentro e quer, de fato, ter essa valorização e esse reconhecimento sendo pago por tudo aquilo que produz dentro dessa cadeia. Alô? Pronto. Bernardo, setor privado, setor público, mercado, prefeituras. Existiria algum caminho, na sua opinião, que aceleraria o processo para isso ganhar escala, o que a gente está falando aqui, as soluções serem viáveis? Esse caminho ainda é complicado, né? Mas no Rio de Janeiro a prefeitura, né, é uma das poucas cidades do Brasil que tem um plano de ação climática, né? Então tem uma coordenação a nível de prefeitura que busca, né, alinhavar, né, todos esses desafios, né, públicos, né, da iniciativa privada e do mercado. Mas ainda é muito difícil, né? Principalmente questão do mercado, por conta da volatilidade de preços. A gente sofre muito, principalmente falando do orgânico, né? Uma etapa que a gente tem conseguido superar é a do mercado do biometano,
né, que hoje já é um mercado mais consolidado, já tem previsibilidade, já tem a política pública do combustíveis do futuro, que dá mais segurança para a iniciativa privada, né, investir nesses processos. E a gente também agora tem um desafio da valorização de outro subproduto, que é o composto orgânico, né, e a gente está numa janela de oportunidade muito importante, né, que às vezes a crise traz outras oportunidades, né? Então a guerra na Ucrânia, né, o fechamento do Estreito de Hormuz, né, tudo isso encareceu muito o custo de importação de fertilizantes, e a gente tem uma oportunidade em mãos, né, de suprir essa demanda de mercado com nossos próprios recursos internos, né, através da compostagem principalmente, que a gente chega numa redução de 100%, né, do material que é enviado para o aterro, né, porque parte dele vai virar CO2, que é um CO2 biogênico, e outra parte vai virar o composto orgânico que volta para a terra, né. Então, é o design natural, né, mostrando aí que a sustentabilidade é possível, né. Então, a gente tenta, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente pode já citar várias iniciativas, né, da iniciativa privada, né, para valorização desses subprodutos, né, como acontece no aterro, que a gente tem uma concessão e uma empresa que faz a valorização do biogás em biometano, e também dentro do município, que já existem importantes empresas de compostagem. Nosso amigo do Ciclo Orgânico estava aqui agora, o pessoal da Vide Verde, que já faz a transformação desse material orgânico em composto orgânico para a agricultura. Gente, não é fácil ser Conlurb, não, viu? Os caras botam aqueles contêineres abóboras que num dia de um sol lusco-fusco que nem hoje, reflete, arde na retina. Aí você vai no dia de praia, vai ver o lixo que está na praia, na areia. As pessoas não têm o cuidado de colocar no lugar certo. Passa um Réveillon no Rio de Janeiro e depois delicie-se com a quantidade monumental de lixo no lugar errado, num espaço de oferenda. Você quer ter na praia uma experiência de contato com a natureza na virada do ano. O Brasil tem um lado meio místico. Eu quero estar com a natureza. Aí você está ali, a natureza está te dando de presente a experiência do Réveillon, a céu aberto, com a proximidade do mar, na areia. Aí passou a meia-noite, pica a mula para casa, deixou o quê para Iemanjá ali, para as suas oferendas? Não estou falando de tradições afro-brasileiras, preciso ser bem claro. Eles têm cuidados que quem não é dessas tradições não tem. É gente que joga lixo, que oferece inclusive risco para quem transita pela praia. Materiais recicláveis, copinho, papel alumínio, garrafa, mas são toneladas de materiais que não deveriam estar ali, com os contêineres cor de abóbora da Conlurb. É uma coisa inacreditável. O básico do básico, a gente não consegue praticar. É uma coisa absolutamente inexplicável para mim. Vamos fazer a rodada final, pergunta. Cada um terá aproximadamente 1 minuto. Na opinião de vocês, aonde vocês estão, do jeito que vocês estão operando as rotinas profissionais de vocês, o que precisa acontecer para a gente ter a perspectiva da destinação correta do lixo orgânico como solução climática? O que falta fazer para acelerar esse caminho e esse processo, por favor? Você primeiro, Claudete, sempre. Eu vejo, enquanto cidadã, não vou nem me colocar enquanto catadora, enquanto cidadã, que também voto, que também participo da decisão do meu país de uma forma ou de outra, né? Porque depois não é eu que tenho o poder de caneta quando é eleito. Eu vejo como força de vontade de querer, de fato, mudar, sabe, André? Porque quando a gente acredita em algo de mudança e quer, de fato, fazer a transformação, a gente consegue, principalmente quem passa a ter poder de caneta dentro do nosso país. Eu posso muito estar querendo fazer, estar querendo contribuir, estar querendo participar, mas eu não vou ter poder de caneta nenhum para, de fato, legalizar, legitimar e fazer acontecer. Então, eu vejo um momento agora que a gente vai até viver politicamente esse ano, que os nossos governantes, que vai estar sendo eleito, não entrar e, de fato, não tiver essa mudança de diálogo direto com a sociedade para construir um planejamento, um plano de governo com a inclusão da sociedade, de mudança, de fato, vai ser mais 4 anos que a gente tem aí para viver, mas sempre lutando para sobreviver. Então, agora eu trago para mim novamente, enquanto mulher preta, catadora, sabe, periférica, eu não quero mais sobreviver, eu quero viver.
Eu quero viver enquanto ainda me permite a vida, o planeta Terra, ter esse fôlego de vida. E eu quero que minha neta, que eu já tenho uma neta, venha viver, de fato, dentro do planeta Terra, aquilo que eu não consegui viver até aqui. Bernardo, você, vai. Então, falar um pouco da minha perspectiva como cidadão e servidor público, né? Então, primeiro é o envolvimento. Acho que falta envolvimento da população com seus resíduos, com as políticas públicas, né? Em época de desenvolvimento, né? Tanto desenvolvimento, falta a gente se envolver mais com o nosso planeta Terra e seus limites. E a outra questão política, né? Concordo com a Claudete aqui completamente, e assim, não falta vontade, né? Porque os políticos, às vezes, têm vontade de fazer alguma coisa, ou, pelo menos em época de eleição, mostram que têm vontade, né? O que falta é coragem política, né, de bancar esses projetos, né, para sair do papel e a gente transformar em realidade, como, né, a gente tem tentado fazer. Muito bem, parabéns. Adalberto, o que falta, filho? Eu acho que, assim, depois de todos esses planos, decretos e portarias, né, a gente regulamentou a Lei de Incentivo à Reciclagem, e a Lei Rouanet da Reciclagem, né, e viu a demanda que existe na sociedade. Foram 1.500 projetos, 4 bilhões de pedidos, 400 milhões de orçamento, né, de renúncias fiscais. Então, assim, tem uma perspectiva, né, de um investimento de médio e longo prazo para melhorar o setor como um todo. O governo do presidente Lula priorizando o investimento nas cooperativas, né, tivemos 120 milhões do Cataforte, ainda muito pouco, perto da demanda, mas o início ali de ter uma infraestrutura melhor começou. Fizemos também os mandatos, né, para garantir compra disso, então, combustível do futuro, a partir do ano que vem, né, a porcentagem de 0,5% de biometano na rede de gás. Acabamos de lançar uma portaria do MMA com o Ministério de Minas e Energia, óleo de cozinha usado, que vai ter que ser misturado com biodiesel. Então, assim, a gente vai criando esses marcos que permitem dar uma certa estabilidade para o setor. Mas acho que, como o Bernardo disse, se a gente não tiver o engajamento da sociedade para fazer a triagem, pensar no impacto do seu consumo, ter um consumo mais sustentável, mais consciente, mas também pensar ali no tipo de embalagem que ele vem consumindo, onde ele vai destinar, a gente não vai conseguir ter a escala que precisa. Então, eu espero que um evento como esse, né, ajude-nos a sensibilizar dessas ações que estão em curso e como da escala, mas, ao mesmo tempo, tendo, né, essa consciência de que, sem a mobilização do coração das pessoas no dia a dia, dentro das suas residências, dificilmente a gente vai chegar onde a gente quer. Eu vou encerrar minha participação fazendo uma pesquisa aqui, espontânea. Instituto Data Trigueiro, tá? Eu vou perguntar para vocês, quantos aqui, por gentileza, separam o material reciclável dentro de casa? Pode levantar o braço? Ok. Agora, a segunda pergunta é mais difícil, porque a logística não está azeitada, especialmente no Rio. Quantos aqui se preocupam e procuram, então, alguma destinação inteligente para o lixo orgânico, por favor? Ok. Não se muda a cultura por decreto, a nossa cultura estigmatiza o lixo orgânico. Nojo. Solução é longe, joga longe. A gente precisa trazer o lixo orgânico para o centro do debate e perceber que ele não precisa ser problema, ele pode ser solução. Obrigado pela atenção de todos. Segue a nossa jornada. Vamos em frente.